Então, a gente conseguir fazer filtros, né? A gente conseguir... Deixa eu ver se eu consigo deixar assim. A gente conseguir filtrar os dados para fazer as operações que a gente precisa em pedaços dos dados, né? A gente nunca precisa fazer a transformação nos dados inteiros. Então, tem várias coisas que a gente vai fazer só em algum pedaço. Então, a ideia agora é pegar um dado que já existe no R para mostrar para vocês como é que faz então essa história. Então eu vou puxar aqui os dados do MTCars, tá? Se a gente clicar aqui, ó, ele vai ser os dados então de uma avaliação de várias marcas de carro, de vários modelos de carro, com o consumo, né, miles per gallon, número de cilindros, e aqui vai ter o HP, o quanto que ele tem. Se a gente a força, né? Se a gente colocar aqui MT Cars, ele vai aparecer para mim melhor aqui opa, MT. Então tá aqui, ó, milhas por galão, cilindros, o displacement, né, o quanto que ele, volume dele. Então aqui é seu carro é 1.0, 1.3, né? Ele vai aparecer aqui, só que aqui ele está em centímetros cúbicos, então vai dar uma diferençazinha. Cavalo potência, né? Quantos cavalos ele tem. E aí outras coisas que ele vai ter aqui, né? Número de carburadores, número de marcha, se a transmissão é automática ou não, se o modelo é V ou reto, né, a disposição dos cilindros. Então o que a gente vai fazer aqui? A primeira coisa é esse milhas por galão aqui, ele não é muito minha cara não. Não sei vocês, mas é uma unidade de medida que para mim é meio estranha. Eu vou dar uma googada aqui. Milha por galão para quilômetro por litro. Opa. A gente multiplica por, segundo o Google, multiplica por 0,42. Então, esse primeiro aqui, que é 21. Se a gente quiser saber quanto que esse carro faz por galão, a gente multiplica ele por 0,42. Então vai fazer 8 litros,82 quilômetros, perdão, 8,82 quilômetros por litro, tá? Carro um beberrão. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa coluna aqui do MT Cars e transformar isso em quilômetros por litro, né? Como a gente viu essa semana. Então MT Cars, a coluna MPG vezes 0,40 ponto, né? 0,42 tem um quebradinho aqui. Deixa eu ver. 5. A hora que eu fizer essa conta, ele vai pegar cada valor que está na coluna MPG e fazer vezes 0,42 para me dar a resposta em km por litro. Então tá aqui, ó. Ele já me passou dos 32 tipos de carro. A maioria aqui 8, 8, 6, 6, 6, 11, 12, 6 e 9 km por litro. Só que ele me devolveu, eu quero acrescentar essa coluna no meu data frame. Então é só colocar aqui MT Cars
eu vou criar uma nova coluna, quilômetro por litro, e vou atribuir. Fazendo isso, eu já vou criar essa coluna e vou converter isso para quilômetros por litro e vou jogar dentro dessa variável aqui, dessa coluna, né? Então, rodei. Opa, rodar tudo, né? E aí, a hora que eu pedir de novo MTK, se eu pedir só o read, né, pra gente poder pegar. Ele está aqui, ó, quilômetros por litro, como a última coluna. Então, a gente já fez isso algumas vezes, certo? Então, se a gente olhar aqui, eu vou até dar um summary para a gente ver melhor. Summary. Nesses dados a gente não precisa ficar mexendo, eles já estão no tipo correto para a gente trabalhar, né? Mas olha só, os cilindros ele tem de 4 cilindros, 6 cilindros e 8 cilindros. O básico que a gente tem que saber aqui é que esse cilindro é o que faz o motor mexer, né? Cada um daqueles copinhos que ficam se mexendo. Quanto maior o número de cilindros, mais o carro tem potência, né? Maior a potência dele, mas também maior o consumo. Tá? Se eu não me engano, os carros 1.0 no Brasil são quase todos de 4 cilindros. Tá? Não entendo muito de motores. Mas o que eu quero fazer agora? Eu quero pegar desses dados MTCars só os carros que têm 4 cilindros. Então o que eu vou fazer aqui? MTCars. Na coluna, né? Na coluna cilindros, que seja igual a 4. Na hora que eu rodar, false true. Eu posso usar então esse filtro lógico para me devolver só esses dados, né? Só os carros que satisfazem esses dados. The cars, opa. Quero todas as linhas, certo? Que me devolve essa condição. Pronto. Aqui eu só tenho os carros com 4 cilindros. Aqui vai ter outros dados, mas é a continuação desses dados aqui de cima. Tá bom? Até aí acho que não tem muito segredo para ninguém. Certo? Poderia guardar isso numa variável, né? Carro 4 cilindros, se for o caso, para a gente ter. E poderia fazer isso também para 6, 8, né? Então, por aí vai. O que eu quero notar para vocês é o seguinte. Para saber a média, né? Eu teria que pegar aqui agora. Eu quero a média dessa última coluna aqui, né? A coluna que está aqui. Como é que eu sei quantas colunas tem? Posso jogar o DIN MTCars. Então eu tenho 32 linhas e 12 colunas. Certo? Então o que eu vou fazer? Eu posso usar essa mesma seleção aqui, né? MTK cilindros 4, que vai gerar aquela coisa. E pegar só a última coluna, que é a coluna do quilômetros por litro, que é a 12. Vou colocar aqui. Lembra que eu falei que tipo, o primeiro vai pegar a linha, o segundo vai pegar a coluna? Olha só o que acontece se eu rodar essa coisa aqui. Eu vou ter só um vetor com esses valores aqui, ó. Esses valores aqui do quilômetros por litro. Tá?
tá sendo muito rápido, tá tudo bem. Consegui agora olhar o chat de voz. Consegui dividir a tela. Pessoal? Beleza. E aí eu consigo então fazer a média. Se eu conseguir tirar esse vetor aqui, eu consigo fazer a média desses caras. Média. Cars 412. Então, pronto. A média do consumo dos carros com 4 cilindros é então 11,33 km por litro. Se eu quiser fazer agora com 4, com 6, só trocar aqui, vai ser maior o consumo, né? O número é menor, ele faz menos quilômetros por litro. Se eu quiser fazer com 8 agora, então é quase, aumentou bastante, né? 11, 8 e 6, o carro mais beberrão que tem. Poderia também perguntar qual é o consumo médio dos carros com menos, né, de 8 cilindros, se for o caso. Já vai me dar aqui, vai dar 10. Eu vou fazer a média desses valores aqui com esses aqui. Certo? Só que assim, esse tipo de conta aqui, se vocês lembrarem, eu posso fazer isso de um jeito mais fácil. Alguém tem uma sugestão? Visto que a gente já viu até agora. A gente tem uma funçãozinha que pode ajudar a gente a fazer isso de uma maneira bem mais fácil. Pois é, olha só, que eu vou abrir de novo aqui o MT Cars. Então, olha só. Eu tenho aqui, o que eu estou perguntando é, como é que eu calculo a média de gasto por cilindro? Sapli seria uma boa história. São das famílias Tapli ou Sapli, Apply, né? Então, vamos lá, só para a gente olhar direitinho. A Sapli, ela seria de uma lista ou de um vetor. Aqui, na verdade, seria mais a T-Apply. Ela seria mais aplicada para isso. Então, como é que eu faria essa T-Apply? Posso perguntar, né, quais são os argumentos. Opa, não era isso que eu queria. Argumentos T-Apply. Então, olha só. X, index e função. Então, deixa eu apagar aqui. T-Apply. O X vai ser então MT Cars cilindros, quilômetro por litro. O index que ele vai usar aqui tem que ser maiúsculo, vai ser o número de cilindros. Então MT Cars cilindros. Tá. Deixa eu só mexer numa coisa aqui. Tá. E aí, a função fun igual a média. E agora sim, rodar. Pronto. 4 cilindros, 11,33, 6 cilindros, 8,39 e 8, 6,41 km por litro. Tá? Então, ok?
aqui, que é igual a 4, o que ele me fez aqui foi aqueles que a condição são true. Bom, acabei de fazer o que você pediu, né? Aqueles para quais as condições são true é isso, e aquele que a condição é false, ele vai fazer esse outro resultado aqui. Sim. 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 O que eu quero demonstrar aqui para vocês é que as funções apply que eu já mostrei para vocês, elas normalmente são subestimadas por quem está aprendendo a usar o R. Seja porque às vezes não se tocou o que elas usam, para quais situações a gente usa, ou seja porque está vindo de uma outra linguagem de programação que usa o for, usa outras estruturas, e a gente acaba esquecendo dela. Então o que eu quero demonstrar aqui é que eu tenho como fazer usando os filtros que a gente acabou de aprender, né? Essa coisa aqui. E dependendo do que for, tem que usar mesmo o filtro para pegar, né? Para fazer essa conta. Mas eu posso pegar uma função da família apply e usar ela, tá? A mesma coisa aqui. Então a sample, né, que a sapply, ela seria mais para fazer de um outro jeito, ela tem uma outra carinha para fazer, tá? Mas aqui nesse caso a sapply seria mais fácil de utilizar, tá bom? E aí uma outra coisa que a gente pode pensar aqui. Ficou dúvidas até aqui? Ficou confuso? Podem. Como eu falei, eu tô com o chat aberto aqui de texto também. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos abrir de novo aqui para a gente poder ver. Então, vamos pensar que eu quero contar dentro dessa coisa aqui os carros que tem mais de 200 HP. HP é uma unidade de força, né? Uma unidade de força, não, perdão, de potência. Então, quanto maior o HP, mais potência o carro vai ter. Então, provavelmente carros que são ou muito velozes ou carros que carregam carga, né, vai ter um HP muito grande. Então, vamos pensar aqui em pegar carros com um HP maior de 150, né? Então, aqui vocês acho que já entenderam, né? HP maior que 150. Tem alguns, né? Se a gente olhar aqui, se eu colocar para fazer isso como um filtro, mtcars pronto. Todos eles com HP aqui maior que 150. Posso salvar isso aqui numa variável, se quiser, né, num objeto. Então, maior que 150. Opa! Para poder trabalhar depois. E aí, a minha pergunta é, quantos tem aí? Quantos carros tem maior que 150? Visto que eu salvei aqui já no dataframe, eu posso olhar a dimensão desse dataframe. Desse dataframe. Então, dim maior que 150 vai me dar aqui que tem um número de linhas, né? Eu tenho 13 carros maiores que caem dentro dessa condição que eu coloquei aqui em cima. Certo? Uma outra maneira de fazer isso
seria pegar essa expressão aqui. Aí tem uma função que eu quase poucas vezes eu uso, que é nrow, que é o número de linhas. Eu passo essa função aqui dentro. O nrow, ele vai contar o número de linhas que tem aqui dentro desse objeto aqui dentro. Então, o que ele vai me dizer? 13. Ele vai me dar só a resposta que eu quero, que é o número de linhas dentro desse objeto aqui. Ok? Aqui tem uma coisa que eu não falei em aula, que eu quase não uso, que é as linhas também têm nomes, tá? Os nomes aqui são as marcas dos carros. Se eu quisesse pegar só o nome dos carros, eu poderia também usar uma outra função chamada row names e colocar esse mesmo filtro aqui dentro. E aqui eu tenho então os modelos dos carros que possuem esse HP maior de 150. Então eu vou reutilizar os dados que a gente já tinha usado lá atrás, que são esses dados do registros falsos, né, que eu tinha colocado. Então eu vou só rodar ele aqui de novo. Que depois eu corrigi lá, eu tinha esquecido de colocar e já está lá. Tá. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho o peso e tenho a altura das pessoas. Posso calcular o IMC, na índice de massa corpórea. Colando aqui da Wikipedia, eu tenho massa dividido por altura vezes altura, para calcular o IMC. Então como é que eu faço essa conta aqui? Uma vez que eu já trouxe os registros, né? Deixa eu ver, tô fazendo barulho. Tá. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer aqui é registros, a coluna peso, dividido pela coluna altura ao quadrado. Não. Certo? Acontece que a altura aqui está em centímetros, eu preciso dela em metros para poder funcionar aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa variável aqui e dividir por 100. Certo? Deixa eu cortar isso aqui. Então, na hora que eu rodar isso aqui, me deu o IMC daquele conjunto de dados falsos. Posso, novamente, registros IMC, atribui a isso essa conta que a gente deu aqui. Rodei. E aí vamos olhar se está tudo certinho, nas primeiras posições. Pronto. Então eu tenho aqui a ficha completa, né? Quase que a ficha de saúde dessas pessoas aqui, né? Se é homem ou se é mulher. Endereço, tipo sanguíneo, peso, altura e calculei o IMC. Se a gente olhar no IMC, vou fazer agora, tem essa tabela aqui para ver se a pessoa está saudável ou não, né? O quão
se ela está abaixo do peso, né, se ela estiver abaixo desses valores aqui, ou se ela está acima do peso, acima do 25. E aí tem a bisosidade de 1, bisosidade de 2, 3 e por aí vai. O que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer da mesma maneira que eu fiz lá no exemplo, no vídeo, que eu coloquei doador universal, né, pro O negativo, colocar a situação de saúde dessas pessoas. Para simplificar, eu quero saber só se o peso está abaixo, se ele está normal ou se ele está acima. Então eu vou classificar aqui, dado esse valor, né, 34, 23 e tal, e classificar com esses rótulos. Tá? Essa é a ideia. Para isso, tem uma função chamada cut. O que essa função faz? Ela vai cortar, dado uma variável numérica, tá? Ela vai fazer cortes nessa variável nos intervalos que eu quiser. Então, eu vou criar aqui uma variável, só para a gente poder entender, eu vou criar aqui uma variável temporária, rapidinho, só para poder mostrar para vocês. Então, temp. Então, se a gente olhar dentro do temp, eu tenho aqui 100 valores aleatórios que vão de 1 até 100. Tá? O que eu quero fazer aqui? Eu quero pegar essa variável temp e quebrar ela, breaks, entre 0 e 10, entre 10 e 30, entre 30 e 50, e entre 50 e 100. Tá? Intervalos aleatórios. A hora que eu rodar essa expressão, olha o que ele me colocou. Ele colocou que a primeira variável do meu vetor temp está compreendida no intervalo entre 10 e 30. A segunda variável está compreendida entre 50 e 100. A terceira entre 10 e 30, né? A terceira entre 50 e 100, por aí vai. Entenda que aqui ele está colocando intervalo aberto para baixo, né? E intervalo fechado para cima. Que é aquela coisa de se inclui ou não o último valor. Se vai incluir o 100 ou não nessa saída. Tá? Mas o que eu quero não é só dar um intervalo. Eu quero que ele me diga, né? Que ele classifique. Então eu posso colocar aqui labels e que eu posso colocar os rótulos que eu quero. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 valores. 5 valores eu tenho 4 intervalos, certo? 1, 2, 3, 4. Então eu posso colocar aqui intervalo A, intervalo B, C e D. Tá, eu vou quebrar a linha aqui para a gente ficar mais fácil para vocês verem. Então tá aqui. A hora que eu rodar isso aqui, olha o que vai acontecer. Ele vai me dizer que o primeiro valor cai no intervalo B, o segundo cai no intervalo D, o terceiro no B e por aí vai. Eu vou jogar o cut para cima da variável IMC. Então, registros IMC. Breaks, eu poderia fazer todos eles, mas eu vou fazer o vetorzinho, vou
colocar aqui, como está abaixo de 17, eu vou colocar de 0 até 17. Até 17 não, até 18.49, que é aqui pra mim é abaixo do peso, né? Aí de ponto 49, na verdade ponto 50, até 24.99 é o intervalo saudável. E disso para cima, eu vou colocar aqui então inf, para ele poder pegar qualquer valor acima disso. Tá, o infinito, eu poderia também colocar aqui 100, né? Acho que mais que 100 não vai ter. Acho que não, é impossível. Então esses que são os breaks, né, que eu vou quebrar nessas faixas. Coloco vírgula, acabou. E quais serão os labels que eu vou colocar? Então vai ser, abre de novo um vetorzinho, abaixo, normal, e vou colocar acima do peso aqui, acima, vai. Poderia aqui rechear com quantas condições eu quisesse, tá? Desde que fossem sempre uma condição aqui a menos do que o número de itens que eu coloquei aqui, né, para poder definir os limites. A hora que eu rodar isso aqui, ele vai me dar então uma planilha, um vetor com todo mundo. Feito isso, eu posso então colocar como, sei lá, registros. Posso guardar isso, né? Registros saúde. Vai poder colocar qualquer nome aqui. Rodei. Opa, registros. O R é meio mal-humorado às vezes. Ele não... Então a gente vai aqui, registros. Pronto. Tá aqui. Eu tenho o IMC e eu tenho a situação de saúde de todo mundo. Agora sim a gente pode... Bom, antes de eu continuar, agora sim. Table, registros, saúde. Quantas pessoas eu tenho abaixo, quantas pessoas eu tenho na situação normal e quantas pessoas eu tenho acima do critério de IMC, né, que eu tinha colocado lá em cima. Posso também colocar, o legal do table é isso, posso colocar table, registros, gênero, registros, IMC, saúde. Pronto, ele já me deu aqui uma tabelinha de contagem pelos gêneros, meio. Aqui eu não alterei ainda, né, como eu fiz lá no vídeo, mas você vê que a distribuição aqui parece ser uma distribuição igualitária entre os sexos, tá? Ressalto que esses dados são fakes, tá? Eles foram gerados pelo computador. Poderia até colocar aqui uma outra variável para ele contar, tá, uma terceira variável, sei lá, registros, o F. E agora eu tenho então vários recortes aqui. Então eu tenho por estado, dentro desse meu data table, né, quantos homens e quantas mulheres eu tenho em cada uma das situações. Ele gerou para mim uma lista.
tá? Então dá para brincar bastante aqui, fazendo recortes, contagens, agregando dados, né? Aí depende do uso que vocês quiserem. Lembrando que ele vai fazer a primeira aqui, então, na primeira dimensão, a segunda dimensão e a terceira nessa terceira dimensão aqui. Então, se eu mudar a ordem das coisas que eu pedi aqui, registros, onde eu estava escrevendo? Registros, saúde. Pronto, aí ele me muda, ele vai me dizer então agora gênero por estado e quem tem abaixo, quem está normal e quem tem acima, tá bom? Então ele vai fazer essa saída aqui de um jeito mais, como eu falei, ele vai contar. Por isso eu quero mostrar para vocês essa função table e a função cut.